Os rostinhos aqui que tinha um tempinho que eu não via, né? Por causa do horário, eu venho mais de manhã. E glória a Deus, eu estive hoje de manhã. Estou aqui de novo para nós compartilharmos a palavra do Senhor, para que Deus fale, né, ao seu coração e ao meu também, para que a gente possa seguir glorificando a Deus, que é o propósito no qual nós nascemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos seguir com a exposição do Salmo. Hoje vai ser o Salmo 126. E antes de nós lermos, eu quero falar algumas coisas sobre este Salmo. Entre elas, é lembrar vocês que Salmos não é capítulo, né, são livros. O Salmo 126 ele está na categoria do quinto livro, do 107 ao 150. É também Salmo de peregrinação. Salmo, algumas Bíblias vão dizer de degraus ou romagem. Esse salmo ele compreende do 120 até o 134. São salmos que nos trazem a reflexão, a adoração e ao louvor a Deus. São salmos de peregrinação por quê, queridos? Porque o povo de Israel, de onde eles estivessem, eles se juntavam em romaria, ia prestar culto ao Senhor em Jerusalém. E esse culto que eles prestavam, enquanto eles chegavam lá, eles iam unidos justamente para evitar, né, o perigo aí do deserto, de onde eles tinham que andar juntos, né, eles eram mais fortalecidos, e eles iam entoando esses cânticos ao Senhor, onde eles adoravam, louvavam, expressavam ali a sua confiança, a sua gratidão, né, reconhecendo quem Deus é. Então, você pode ver que o Salmo 125, por exemplo, no versículo 1, ele fala da confiança, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Nós temos também um salmo que fala sobre a busca pela paz, que é o 122:6, que vai falar assim: orai pela paz em Jerusalém. Também o 133, como é bom e agradável que os irmãos estejam em união, né? Então, são salmos que nos ensinam a importância de quem é o nosso Deus, né? Verdadeiramente, quem é o nosso Deus. E o Salmo 126 nos traz aí uma mensagem de esperança, nos fazendo perceber quem é o nosso Deus. O Deus soberano, o Deus da restauração, o Deus que restaurou no passado, o Deus que restaura hoje, o Deus que restaurará amanhã, porque Ele é o mesmo Deus, quer dizer, Ele não mudou, né? O nosso Deus, Ele nos adotou por meio de Cristo Jesus, aqueles que creem nele como filhos. Então, como Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós. A sua possível autoria pode ser que seja Esdras, né? No livro de Esdras, no capítulo 7, vai falar que Esdras foi junto com uma turma, né, quando foram libertos do cativeiro, e diz que Esdras é da linhagem, né, descendente de Arão, do sacerdote, e que ele também era um escriba, conhecedor da lei de Moisés. Então, eles atribuem a alguns estudiosos aí que ele pode ser, então, o autor desse salmo. Mas aquilo, né, que a gente não sabe, a gente não afirma com certeza. Amém, amados? Sendo assim, falamos um pouquinho sobre, né, esse salmo, daqui a pouco nós vamos para o contexto, mas vamos ler agora. Você pode abrir a sua Bíblia, se já estiver aberta, vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor.
adoramos ao Senhor, Deus. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom. Senhor, em nome de Jesus, meu pedido essa noite, Pai, é que o Senhor fale a cada coração aqui por meio da tua palavra, porque ela continua sendo viva e eficaz. O Senhor é Deus que nos corrige, que nos exorta, que nos admoesta, que nos consola, mas é Deus que está presente para todo aquele que crê e caminha com o Senhor. Faz isso nesta noite, Pai, para que a gente saia daqui, Senhor, reflexivo sim na sua palavra, prontos a colocar em prática, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Queridos, o Salmo 126, ele está num contexto de que, possivelmente, né, diante de todo o estudo, é um salmo pós-cativeiro, ou né, depois que o pessoal foi liberto do cativeiro. Mas para a gente falar e lembrar um pouquinho, já foi falado aqui algumas vezes, a gente vai relembrar um pouquinho. Nós somos de Cristo, amém, queridos? Jesus é Senhor da nossa vida. Um dia você disse que creu nesse Senhor Jesus e Ele, então, foi o seu Salvador e Senhor da sua vida. Diante dessa verdade, nós só temos uma alternativa: entender quem nós somos por meio da palavra de Deus. Né? Quem nós somos, né? Onde é que nós estávamos, quem somos agora e para onde nós vamos. A Bíblia tem a história que fecha em 4 ciclos, que é a história da criação. Deus colocou ordem em tudo, né? Fez o homem e viu que tudo era muito bom. Deus não foi pego de surpresa quando, logo em seguida, a queda. O homem desobedece, o pecado entra. O que esse pecado faz, querido? Nos afasta de Deus. Nos afastando de Deus, esse Deus que é soberano, grandioso, santo, ele já tinha um plano pronto, né? Que é o plano da redenção. A promessa de que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? E que ele triunfaria, e que por causa dele, creio eu, segundo a palavra, que nós estamos aqui nessa noite. Né? Esse Jesus Cristo trouxe a redenção para nós, e por isso hoje eu e você temos livre acesso a Deus. Podemos orar, adorar e bendizer, e Ele ouve diretamente a nossa oração. Né? Nós não precisamos de nenhum intermediador, porque Cristo é aquele que é o nosso ali, intermediador entre Deus. Então, diante disso, nós aguardamos uma quarta, né, que é a quarta colocação do ciclo dessa história, que é a glorificação. Um dia eu e você vamos estar diante do nosso Deus e Pai. Não é isso? Com o corpo glorificado, novos céus e novas terras. Jesus vai voltar. Você crê nessa verdade, querido? A Bíblia diz que se eu não creio nisso, a minha fé em Cristo aqui, ela é o quê? Miserável. Não é isso? Então, olha, diante de um Deus tão grandioso como o nosso, onde Ele não perdeu o controle em nada nessa história, Ele chama um povo, continua o seu plano de redenção, né, de fazer tudo novo de novo, e Ele escolhe um povo para começar essa caminhada. Lá em Deuteronômio 7, no versículo 7 e 8, a Bíblia diz assim: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Algumas versões vão dizer aos seus antecedentes. Então, Deus amou Israel, escolheu Israel, amou, cumprindo a promessa que Ele fez em Abraão. Então, Deus escolhe esse povo, protege, tira lá do Egito, caminha, ensina, e vai se revelando a esse povo. Em Juízes, a palavra de Deus diz que, quando eles saem, passa todo o processo, que tomaram aí as terras que Deus prometeu, lá diz que a primeira geração e a segunda conhecia a Deus e conhecia também os feitos de Deus. Porque a Bíblia ensina que, lá em Deuteronômio, que eles deviam fazer o quê? Inculcar, o ensino, falar, ensinar uns aos outros. Porém, a terceira geração já não conhecia mais a Deus. Nem a Ele, nem o que Ele havia feito. E eles fizeram aquilo que era detestável ao Senhor.
Juízes vai dizer exatamente isso. Eles decidiram adorar outros deuses. O que deixa Deus triste, queridos, por quê? Ele fala, ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Só a Ele vai prestar culto. Então, o que mais entristece o coração de Deus, queridos, é quando nós colocamos nas nossas vidas outro Deus que não seja Ele. E Israel foi fazendo assim. Eles foram se tornando mais altivos, orgulhosos, independentes, né? Fazendo tudo contrário ao que Deus havia estabelecido, ensinado. Chegou uma época, o reino se dividiu, o reino norte, o reino, né, de sul, que é Judá, e Israel, que era o reino, né, que tinha se dividido, já tinha sido levado, agora estava lá, Judá, Jerusalém. Deus levanta profetas e fala com esse povo, olha, conserta a vida de vocês. Está errado, vocês se afastaram de mim, vocês estão sendo maus, estão fazendo coisas que eu abomino, estão sendo desonestos, né? Não estão amando o próximo. Jeremias anuncia e fala, conserta, gente, arrepende. E o povo ouviu, mas eles acreditaram? Não. Ainda tinha falsos profetas lá para dizer, falar, isso é mentira, não vai acontecer nada disso não. E aí, queridos, findou o período lá que Deus havia falado, tinha dado, né, longanimidade, arrependa-se, 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 conserte, mude, né? E esse povo, então, decidiu não obedecer. Então, o que Deus fez? Levantou a nação da Babilônia, o rei Nabucodonosor, e ele, então, levou todo o povo que estava em Judá, Jerusalém, para o cativeiro babilônico. Só que, quando eles foram, Deus fez uma promessa, e Jeremias fala dessa promessa. Está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10. O Senhor diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês, e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, chegou o fim do cativeiro, Deus levanta Ciro, né, o governador que havia domínio persa, né, que havia abatido a Babilônia. E esse Ciro faz exatamente o que Deus disse que era para ele fazer. Ele liberou o povo para voltar e ainda, né, deu riquezas, deu condições deles voltarem. É nesse contexto, então, queridos, que o Salmo 126 passa a nos falar nessa noite. Versículo 1 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós vamos falar de um Deus de restauração. Então, quando um Deus que restaurou Sião, chamado também o povo, né, judeu, e é também chamado lugar onde fica Jerusalém, que é um monte perto, né, assim, junto. E ele fala assim, olha, quando o Senhor restaurou, na NVI parece que quando Deus libertou do cativeiro, quando Deus consertou a situação, né, quando outras versões vai falar de uma forma mais clara, essa NAA fala restaurar, mas restaurar a sorte nada mais é do que consertar a situação, fazer algo, né? O significado da palavra restauração, na realidade, é fazer alguma coisa, voltar à sua forma original. Deus disse que voltaria eles para o mesmo lugar. E Deus cumpriu essa promessa e eles ficaram como? A Bíblia diz que eles ficaram como quem sonha. Já aconteceu alguma coisa na sua vida, queridos, que você fica como quem sonha? Você já orou, pediu a Deus, estava aguardando, né, e cumpriu, aconteceu, e quando aconteceu, você fala, será? Será que é verdade? Aconteceu mesmo? E entre, óbvio, né, duvidar e acreditar, eles acreditam e louvam o Senhor por causa disso. Olha o que ele diz aí, olha, ficamos como quem sonha. Então, versículo 2, a nossa boca se encheu de riso,
e a nossa língua de júbilo. Olha, o Senhor fez, Ele nos trouxe de volta. Que maravilha! Por isso nós estamos o quê? Alegres. Entoamos louvores, adoramos, cantamos, bendizemos. E o que ele fala logo em seguida? Que por causa desse barulho, dessa alegria, né, desse contentamento pelo que Deus fez, então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Amados, a alegria deles passando, aquele monte de gente cantando, entoando louvores, né, as nações vendo eles retornarem para Jerusalém, eles falam, realmente, Deus está ali nesse negócio. Deus cuida desse povo. Deus está com eles. E aí, então, diante dessa fala, eles se voltam e reafirmam e falam assim, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Entende, queridos? São 3 versículos que começam pela lembrança do que Deus fez. Ele prometeu, vou tirar do cativeiro, vou levar vocês de volta para Jerusalém, vou restaurar a sorte de vocês. E aí eles se alegram com essa verdade. Eles se alegram em lembrar quem é esse Deus. Um Deus que cumpre promessas. Um Deus que restaura a vida. Que restaura coletivamente. Que restaura individualmente. E aí, amados, a Bíblia nos diz que esse Deus não mudou. Quando nós trazemos para os nossos dias esses versículos aí, de 1 ao 3, a gente lembra que reconhecer quem é Deus, lembrar de onde viemos, quem nós somos e para onde nós vamos, é essencial para a nossa vida. Por quê, amados? Porque nós esquecemos rápido demais daquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. A cada um de nós é inerente isso, todos nascem com uma coisa arraigada dentro de si, uma coisa chamada orgulho, né? O orgulho é algo que está apegado lá nas entranhas. E é algo que Deus abomina. A palavra de Deus diz que o orgulho ele precede a queda. Então, é algo que nós precisamos trabalhar em nós. Né? Como é que a gente combate, como é que a gente tira esse orgulho da nossa vida, queridos? Só de uma maneira. Buscando sempre a humildade. Sermos humildes. Porque o nosso maior exemplo de humildade foi Jesus Cristo, que serviu, ensinou a que ele veio. E diante dessa verdade, Jesus Cristo diz que dentro de nós, é dentro. Em Marcos 7, 21, ele fala assim, dentro do homem há imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, engano, orgulho, e aí vai. Dentro de nós. Então, diante dessa verdade, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos ler essa palavra e trazê-las para a nossa vida. A autoavaliação é algo muito importante que eu e você precisamos fazer. Precisamos mesmo, porque a partir de fazermos isso à luz da palavra de Deus é que a gente vai crescendo. Eu li um livro há pouco tempo chamado Do Orgulho à Humildade, onde o autor diz assim que o que está acontecendo, o que está passando, é que ao invés de autoavaliar, e aí vamos dizer o que é autoavaliação? É quando eu olho para mim mesmo, né, analiso as minhas características, os meus defeitos, as minhas qualidades, quando eu vejo o meu comportamento, meu jeito de ser, de falar, de conviver, e quando eu vou pontuando tudo isso e vejo onde eu preciso melhorar, com qual finalidade que eu faço isso? Eu avalio dentro de mim e me volto para Deus, o que sua palavra me ensina que eu preciso aprender. E aí o que eu faço? Eu tiro aquilo que precisa ser tirado, eu luto para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? Eu me arrependo, peço perdão, eu vou crescendo, amadurecendo espiritualmente. E aí ele diz assim, olha, esse é um dos pontos que a gente fazendo, é muito mais fácil combater o orgulho. E a humildade começa, então, a fazer parte da nossa vida. Mas quando a pessoa
faz uma introspecção, a coisa já começa a ficar mais complicada. Porque ela faz, é a mesma coisa? Não, muito parecido, mas qual que é o problema? A introspecção é quando você olha para dentro de você e fala, né, está acontecendo isso na minha vida. Eu vou à igreja muitas vezes, eu oro, às vezes eu estou com o irmão, mas nada muda. Meu problema está ali, parece que Deus não me ouve. Né? Eu estou trazendo esse exemplo na área espiritual, mas isso é em tudo, queridos. Quando você olha e encontra o seu problema, o que a introspecção faz? Ela faz com que você olhe o problema e fale assim, realmente está difícil para o meu lado. É só comigo que isso acontece. Todo mundo só quer me prejudicar. A pessoa se torna a vítima da situação, ela não vê que ela está arraigada ao orgulho de admitir que ela precisa mudar, ela precisa fazer diferença. Mas é sempre o outro que machuca, o outro, sabe? É o outro que precisa mudar, porque é o outro que não sabe relacionar, é o outro que não conhece, porque ela, coitada, ela não. E quando a pessoa faz isso, ela se encontra consigo mesmo naquilo que é mais, né, visto em nossas vidas. O orgulho e o egoísmo caminham juntos aí. Então, é só eu que preciso. E aí, queridos, ele fala, olha, a autoavaliação te leva a agir, te leva a crescer, a ser transformado. À luz da palavra de Deus, junto, quem faz isso? O Espírito de Deus em nós. Ele fala assim, qual que é o problema da introspecção? É que você olha para si mesmo, de tempo em tempo você volta no mesmo problema, de tempo em tempo você está na mesma situação, e você, então, fica num estado de morbidez. E o que é isso? Um estado de enfermidade. Você não lê a palavra e fala, é para mim, eu preciso pôr isso em prática. Você não se avalia, quando você faz a introspecção, você faz e fala assim, é a igreja que tinha que mudar comigo, é o irmão que tinha que fazer, é o fulano que não me entende, é meu marido que não gosta. Você entendeu, queridos? E isso gera o quê? Doença. Te impede de crescer pessoalmente e espiritualmente. E a Bíblia nos ensina aqui que esse povo passou o cativeiro lá. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas nasceram. A palavra do Senhor se cumpriu, continua lá no meio desse povo. Um povo que agora vê toda essa alegria de voltar. Porém, amados, quando chega no versículo 4, esse povo chega, você imagina qual é a situação de Jerusalém? Eles iam chegar lá, não ia pegar do jeito que eles deixaram, não. Casas destruídas, o templo destruído. Lembra de Neemias? Vocês já leram Neemias? Quando ele pergunta como é que estão os meus irmãos lá. E o irmão diz como está, né? O muro está quebrado, tem pessoas passando fome, tem alguns ganhando dinheiro, explorando o outro. Se você quiser saber qual que é a história direito, lê Neemias e Esdras, que você vai entender direitinho qual que é o cenário. Quando eles chegam lá e vê tudo isso, sabe o que eles fazem, queridos? Eles fazem uma oração. No versículo 4 é uma oração. Ele fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Só que ele não fala restaura somente, Senhor, a nossa sorte. Ele tem uma referência. Como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb, torrentes são águas que caem com volume muito grande, né, e rapidamente elas descem. E o Negueb é uma região desértica, que ocupa mais de 60%, parece, de Israel. E quando vinha a chuva, que caía em grande quantidade, essa chuva molhava, né, tudo e fazia do deserto algo muito limpo. Eu tenho aqui um vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vimos de manhã, eu já vi algumas vezes e vou ver de novo, porque eu amo ver o que Deus faz. Pode colocar para nós, por favor? O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb
é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Você consegue entender essa oração agora? Você consegue entender que o que eles fizeram quando viram a situação de desolação de Jerusalém? Eles tinham sementes que eles precisavam comer e que precisavam plantar. Eles precisavam fazer alguma coisa. Como fazer? Eles tinham certeza que foi Deus quem fez, porque Deus cumpriu a sua palavra. Ele restaurou a sorte. Ele proveu quem libertasse, quem pudesse prover toda a condição de voltar. Mas agora, reconstruir era com eles. Mas, queridos, se reconstruísse, seria só reconstruir? Não. Esse povo sabia, né? Eles ouviram falar. Alguns experimentaram. Alguns viram essa maravilha. Então, amados, eles oram. E não oram apenas, eles falam, Senhor, restaura-nos, nos fortalece. Mas como? Como o Senhor faz lá no Negueb? Que após inundar toda aquela região de seca, tem vida de novo. Então, queridos, diante dessa realidade, sabe? Diante dessa verdade aqui, para nós hoje, o que isso nos ensina? Será que você já conseguiu perceber quando Deus já restaurou a sua sorte? Será que hoje você não está precisando de uma restauração na sua vida? Porque esse Deus que restaurou é o Deus que restaura e vai continuar restaurando até a volta de seu filho.
E o que nós entendemos? Que precisar de uma restauração, de voltar à origem, está nas mãos de Deus, como eles oraram aqui. O que mais a gente vê hoje são relacionamentos destruídos, de difíceis convivência, entre pais e filhos, entre maridos e esposas, no trabalho, escola. Queridos, tudo que se diz relacionamento. Que tipo de restauração talvez você esteja precisando essa noite? A sua família precisa ser restaurada? Seu relacionamento com seus filhos? Talvez uma restauração no seu corpo? Às vezes enfermidade, às vezes dores. Como é que nós, que sabemos de onde viemos, quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, o que Ele continua fazendo, o que Ele vai fazer, como é que nós fazemos diante de uma necessidade de restauração, queridos? Porque a Bíblia aqui ensina para mim e para você. Oração. Sabe, queridos, nós precisamos nos voltar para essa verdade. Mas não é só dizer, restaura, Senhor, o meu relacionamento. É restaura, Senhor, o meu relacionamento como o Senhor fez desde o início. Porque família não nasceu acaso. Foi Deus que instituiu, dizendo que tem prazer nela. O alvo número 1 hoje de ataque são nas famílias. Vocês conseguem perceber isso? Vocês têm noção de quantas pessoas que às vezes são crentes e que estão nessa necessidade de precisar ser restaurada a sua vida, mas que prefere se separar, prefere desistir de um filho, prefere abrir mão de um emprego, prefere, sabe, viver, ó céus, ó vida, ó terror, ó dentro de mim é tudo eu, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me ajuda. E a Bíblia, quando é lida, sabe, contra nós mesmos, quando a gente vê que Deus está nos ensinando a tomar atitude. Esse texto nessa noite, esse versículo aqui, chama a minha atenção e a sua para como é que nós estamos colocando as nossas orações diante de Deus. Como é que você tem clamado ao Senhor para entrar na história da sua vida para restaurar? Vocês oram juntos, vocês clamam ao Senhor, restaura, Senhor, porque o Senhor tem o poder de fazer. Amados, o nosso Deus é o mesmo Deus que lança chuva no deserto e faz florescer. Então, como eu busco a restauração, como eu vivo o meu dia a dia, como eu oro, como eu me relaciono com Deus, faz toda a diferença para eu viver o que Deus tem para mim. Entende isso? O que está acontecendo hoje com a maioria? A pessoa diz que é. Sabe aquela coisa do católico, quando perguntava assim, você é cristão? Eu sou católico. Aí a pessoa, mais que depressa, dizia assim, eu sou católico não praticante. Por quê, queridos? Porque ela não teria que dar satisfação nenhuma. Eu sou católico e pronto. Quando a pessoa é católica mesmo, ela se importa com a liturgia e com tudo que tem lá. E a questão é, quando nós dizemos que temos Cristo, como é que é o nosso estilo de vida? Esse povo aqui, ao reconhecer que Deus fez, eles cantaram, adoraram, louvaram, manifestaram a maravilha de ter um Deus que faz. Eu e você temos Jesus em nossa vida, professamos essa fé. E como é que nós lidamos com as coisas do nosso dia a dia? Nós nos reunimos aqui, aos domingos, às terças, né, às quintas, quem vem à oração. Mas não é isso que conta. Jesus falou assim, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Arrependa-se e volte-se, né, para o reino. Necessário vos é nascer de novo. Só nascendo de novo, você entra no reino de Deus. Então, queridos, não tem a ver com comunidade. Isso aqui é questão de ordem, decência, que Deus é assim. Não é questão da placa da igreja. Antes de nós sermos da irmã, nós somos do reino de Deus. E quem vive no reino de Deus e tem Cristo como Senhor da sua vida, dirige os seus passos. Entende isso? Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus, para que ela me instrua a viver todos os dias da minha vida.
Eu estou dizendo que é fácil? Não, e nem Deus diz isso. Mas Ele diz que é possível quando Ele tem a direção de nossas vidas. Então, entender que Deus é capaz de restaurar, nós temos que nos humilhar diante, sabe, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, diante das enfermidades, diante das lutas conjugais, diante dos relacionamentos com os filhos. Às vezes, queridos, eu atendo algumas pessoas da igreja, mas eu atendo outras que também não são da igreja. E outro dia eu estava atendendo uma jovem, que ela disse que era de uma família cristã. Mas a gente conversar, era muito triste ela achar que viveu o cristianismo, com uma vida toda envolta ao pecado, com conselhos que o mundo dá, e que ela recebeu vindo de quem dizia que era cristão. Então, isso quer dizer que é muito fácil nós deixar o nosso coração se envolver pelo engano dele. Ser cristão é ter a primazia de Cristo em nossa vida. Assim como eles, olha, Deus fez, foi o Senhor quem fez. É o Senhor que continua fazendo. Mas para que a cidade fosse restaurada, para que o templo fosse restaurado, eles tinham que pôr a mão na massa, tinham que trabalhar. Tinha que fazer. Mas eles sabiam que quem podia dar, né, o fruto total do seu trabalho eram as mãos do Senhor. E aí, quando a gente traz essa verdade para a nossa vida, a gente aprende com esse povo que oração não é só dizer, Senhor faz, Senhor abençoa, mas Senhor abençoa como? Como é que eu vou saber que Deus abençoa se eu não conheço como Ele faz? O que Ele deixou na sua palavra para eu poder fazer. É a importância de nós conhecermos todos os dias um pouco mais da palavra. Porque o nosso Deus, queridos, Ele restaura o que você está precisando ser restaurado. E o que nós temos que fazer? Crer, orar e viver caminhando com o Senhor. Todos os dias da nossa vida. É preciso chamar para si a responsabilidade de quem é Senhor da sua vida. E as atitudes começam a ser mudadas à luz da palavra de Deus. Porque senão você vai ser só mais um crente, não praticante. Porque, afinal de contas, a parte mais difícil é praticar. Mas é na prática da palavra que Cristo é visto em nossas vidas. É nos mínimos detalhes que vai fazer toda a diferença em nossa vida. Vocês viram como é que eles oraram, de que eles estavam falando? Eles sabiam. Eles conheciam a Deus. E Deus se revela em nossa vida em todo o tempo. Eu tenho certeza que o Senhor já restaurou a sua vida em várias áreas da sua vida. E entre elas, a maior restauração que Deus fez foi Jesus Cristo na sua vida. Amém? Então, esse Deus continua, queridos, trabalhando. Esse Deus continua fazendo em nós. O versículo 5 fala assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O que é isso? Uma promessa de Deus. A nossa caminhada com o Senhor, queridos, não é fácil. Semear chorando, é semear, às vezes, sem ter a semente, né? É ter a dificuldade, é ver o solo rochoso, é saber que está difícil, mas que ele fala de ter alegria em meio a semear e choro. O que é isso? Deus, eu não sei o que fazer e como vencer tudo isso, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é Deus e tudo está sob o seu controle. Eu não sei o final da história ainda, mas eu rego, eu semeio a minha oração e eu creio que o Senhor vai trazer resposta. E ele diz assim, olha, quando você faz isso, quando você continua perseverando, caminhando na fé, quando você continua prosseguindo em conhecer o Senhor e viver para o Senhor, você vai receber a colheita, não é isso? Quando ele volta alegre com seus feixes. São as respostas, são as provisões, são os cuidados de Deus na nossa vida. Aqui não é se eu plantar, eu vou plantar. Ainda que sem ter direito.
ainda sem saber se a chuva vai vir ou não. Mas eu tenho fé, esperança, que eu vou ver florescer. Por quê, queridos? Porque o homem disse, porque o fulano disse, porque o pastor disse. Não, porque a Bíblia diz que Deus faz. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo nosso Deus. O que Ele espera de nós é o mesmo, queridos, que Ele esperava de Israel. Cristo veio e a igreja nasceu. Continuou o plano de Deus. Mas o caminho é o mesmo. Obediência, reverência, oração, adoração, leitura da palavra, comunhão entre os irmãos, amar a Ele e amar o próximo. Onde? Só no culto? Quando? Só de vez em quando? Todos os dias, até o Senhor voltar. Todos os dias. Por quê? Porque um dia não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não é isso? Não vai haver mais morte. Você tem essa esperança no seu coração? Então, quando você vê as coisas muito difíceis, quando você orar, você lembra o que a Bíblia diz. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor está comigo até a consumação do século. Eu estou enfrentando essas lutas, adversidades, seja elas quais forem. Mas o Senhor diz que esse tempo vai ser findado com a volta do seu filho. E que o Senhor jamais vai me dar, olha o que a Bíblia diz, lutas e fardos que eu não posso suportar. E o Senhor diz ainda que se eu estou vivendo tal situação de correção é porque o Senhor me ama. Porque Ele é Pai e Ele corrige os filhos que ama. Você está vendo quanta coisa você tem sobre Deus, que está na palavra, e que diante das suas lutas, você pode orar lembrando do Senhor. Você pode orar crendo, muito mais lembrando a você mesmo, se autoavaliando e ver o que está lá grudado no seu coração que não te deixa ver a grandeza da palavra de Deus. Que não te deixa ver que você precisa cada vez mais se aproximar do Senhor. E quanto mais perto de Deus nós estamos, menos nós somos. Porque o Senhor é infinitamente mais do que a gente pode imaginar, queridos. Em Efésios vai dizer que ele fez infinitamente mais. Ele faz. O que é esse fazer infinitamente mais? Quando é que você imaginar que era por meio de Jesus Cristo que Deus te traria para Ele? Uma morte dolorosa na cruz, tanta dor, tanta vergonha. Mas é nesse caminho que Ele traz a mim e você de volta. Infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Não é isso? Então, diante dessas verdades, amados, Deus nos ensina aqui que tem bênçãos, que Ele nos envia imediatamente. Você nem está esperando e, de repente, outro dia mesmo, a pastora compartilhou algo assim, não foi? Ela teve com a mãe dela e recebeu uma notícia, ela falou, nem imaginava isso, imagina. Chegou aquilo assim, que eu estava esperando, mas não pensei que fosse agora. E ela falou, glória a Deus, foi uma bênção para mim. Hoje pela manhã, conversando com uma irmã depois do culto, ela falou assim, você não sabe o quanto essa palavra é verdadeira na minha vida. Eu vivi um tempo de luta tão grande, que eu cheguei a orar e falar, Deus, eu não sei o que fazer. E ela disse, chorando, irmã, chorando muito. E ela disse que a Bíblia dela estava em cima da mesa, que ela tinha ido à cozinha, quando ela voltou, havia um versículo bíblico lá, sobre a Bíblia dela, num papelzinho, no marca-texto, escrito assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E ela falou assim, fulano, foi você que colocou esse papel aqui? Eu falei, eu não. Fulano, foi você? Eu não. E Deus traz uma promessa para ela. E ela falou assim, até hoje, com os olhos cheios d'água, como se ela estivesse vivendo aquele momento. Olha o que é a lembrança de quem Deus é em nossa vida. Ela diz assim, até hoje estou colhendo frutos daquele tempo de choro. Porque Deus fez muito mais do que eu imaginava. E glória a Deus por esse Deus maravilhoso. Então, queridos, não importa se é a antiga aliança, se é a nova. Aqui são as sombras das coisas que viriam, não é isso? E agora Jesus veio nos ensinando tudo que Deus traçou nesse caminho. Hoje, eu e você podemos ter essa mesma certeza,
Do que você precisa colocar diante de Deus? Muitas vezes vai ser com choro, com dor mesmo. Às vezes, dificuldade de relacionamento com o filho. Né? Às vezes, a situação financeira que, no momento, está difícil, você não vê resposta a isso. Às vezes, o relacionamento entre marido e mulher é algo que você olha e fala assim, parece que não vai ter jeito. Sabe o que a Bíblia diz para você olhar para o Senhor em oração e falar, Deus, restaura essa minha situação. Só o Senhor tem o poder de fazer. Ou você faz orando, sabe, essa oração crendo, ou então você só fala e não tem expectativa do que Deus pode fazer. Porque Ele pode fazer de uma forma imediata, mas Ele pode fazer daqui a um tempo, porque outras bênçãos vêm assim. Você ora hoje, ora, lembra de novo, depois ora. Quando você menos espera, ela vem. Daí um tempo, 1 ano, 2 anos, não sei. Outras, queridos, você vai demorar um pouco mais, você vai ter que semear chorando mesmo, perseverando. Como eu compartilhei de manhã, a questão de, às vezes, você quer muito ver uma pessoa salva em sua família. E eu pude compartilhar a respeito da mãe da Arilma, que tem 88 anos, queridos. Há pouco tempo a pastora batizou. 88 anos. E muitas vezes a Arilma falava para a pastora, parece que a oração da gente, não sei, não acontece. Eu oro tanto para a minha família converter. Mas minha mãe fica com essa coisa de ser católico, isso e aquilo. E eu sempre falava com ela assim, persevera, irmã, em oração. É Deus quem faz. Nós queremos muito na força do nosso braço, mas Deus tem o tempo dele. Aí, quando você olha para ela, com 88 anos, você vê um coração quebrantado, cheio da sede de Deus. E ela diz assim, todos os dias, lê a Bíblia comigo, ora comigo. A Arilma cuida dela todas as noites. E a sede dela por Deus é assim. Ela faz perguntas e mais perguntas para a Arilma, porque ela quer conhecer. Ela falou assim, eu quero conhecer mais de Deus. 88 anos. Eu perdi muito tempo. Agora eu sei quem é Deus, então eu quero Ele. Eu quero muito. E ela disse que tem que sentar e ora com ela, e lê a palavra, e ela faz algumas perguntas, e às vezes ela volta para mim e diz assim, pastor, responde para poder passar para ela, então, porque ela é muito curiosa. E essa curiosidade, queridos, é essa verdade de ter sido liberta desse cativeiro, e saber que o Deus dela é outro hoje. Entende isso? E hoje ela está lá junto com a Arilma, intercedendo pelos filhos, orando. E pedindo assim, outro dia a Arilma compartilhou comigo, ela dizendo, Senhor, eu queria, antes do Senhor me levar, ver os meus filhos salvos. Nós estamos falando aos nossos olhos de 88 anos. E o nosso Deus, que manda essa chuva no deserto. Quando é que esses filhos podem converter? Quando que vai ser? Está nas mãos do Senhor. Mas ela nutre essa oração com fé, com sede de Deus, porque ela está experimentando, queridos, esse amor de Deus, essa graça maravilhosa, esse favor que ela não merece, mas que Deus deu. E ela quer muito que os seus outros filhos experimentem também. Olha que maravilha isso. Semeou anos chorando, pregando. Só um exemplozinho, né? Às vezes a gente quer desistir com muito pouco tempo. Mas quando nós lembramos que a Bíblia fala de eternidade, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que nós vivemos aqui todos os dias para a glória de Deus, o que eu e você temos que fazer? Viver segundo a palavra de Deus. Amém, amados? Sabe o que essa palavra aqui, semeando, né, chorando e depois voltando com alegria, ela fala sobre aqueles que são salvos perseverar na caminhada com o Senhor. Perseverança, sabe? Olha o que Tiago fala aí no capítulo 5, do versículo 7 ao 8, fala assim, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, isso é para mim e para você. Sejam pacientes, sejam fortalecidos em Cristo. Não perca o alvo.
Lembre de onde o Senhor te tirou. Porque esse Deus que restaurou a Israel é o mesmo Deus que restaura nós. Um dia eu e você estávamos perdidos, mortos em nossos pecados e delitos. Um dia nós estávamos lá, à deriva, né, do cativeiro. E Deus fez o quê? Nos chamou, nos libertou, nos tirou do cativeiro lá, do império das trevas e nos trouxe para esse reino de luz, onde Ele reina. Isso, queridos, foi o que Deus fez. Ele restaurou a nossa vida. Passado. Deus também é o mesmo Deus que restaura a sua vida por completo, curando as suas dores, de como você foi criado, do que você viveu, do que você sofreu, do que você precisa. Querido, do que você precisa? O nosso Deus espera que a gente coloque diante dele em oração, crendo, amados, crendo que Deus fará. Deus fará, o Senhor faz. Quanto tempo depois? 70 anos. Então, quando você coloca diante do Senhor, tudo que você precisa saber é que é Deus quem faz, segundo as suas promessas, a sua palavra. Do jeito dele, no tempo dele, de acordo com a sua boa vontade. O Senhor nos restaura, sabe? Quando eles falam, restaura hoje, Senhor, a nossa força. Para que eles pudessem ter força de recomeçar, de reconstruir tudo, de formar de novo. Ah, Senhor, como aquelas torrentes, nos fortaleça, nos dê ânimo, perseverança. Onde o Senhor nos restaura hoje, queridos? Jesus diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai te orientar, que vai caminhar com você, que vai te ensinar novas coisas, que vai te lembrar todas as coisas que você aprendeu. E o Senhor nos restaurará futuramente com a sua vinda, com um novo corpo. Então, quando eu vejo a verdade da palavra de Deus, eu só tenho uma saída, queridos, uma saída. É a luz da palavra de Deus olhar para mim. O que eu preciso consertar e crescer? O que eu preciso fazer para a glória de Deus? Sabe? Como é que eu posso melhorar a minha convivência na minha casa, para que Cristo seja visto no meu lar? Como é que eu posso melhorar a minha convivência no trabalho, para que Cristo seja visto em mim nesse espaço de trabalho? Como é que eu posso fazer na faculdade, onde está sendo detonado, distorcido, cheio de ideologia, e você precisa estar lá? Como viver nesse ambiente, querido, se você não crê, se você não conhece, se você crê de ouvir falar, mas não conhece a Deus que faz? Você é esmagado por esse sistema do mundo rápido demais e, às vezes, não acredita que é crente. Porque quando é para colocar em prática, olha e fala assim, não, é difícil demais, não dá. Isso foi para aquele povo, isso foi naquele tempo. Hoje não. Cuidado, amados. Nós estamos caminhando para tempos que as coisas vão ficar muito mais difíceis para aqueles que realmente creem. Né? Há um projeto, disseram que foi aprovado, mas eu não posso afirmar com certeza, porque eu não vi, né, com fato. Ouvi dizer que teria sido aprovado. Que agora, se você tratar, né, vamos supor, as pessoas que têm outras opções de vida, se chega aqui um homossexual e ele entender que você não o acolheu, que você não o valorizou, né, que você não deu a atenção que ele precisa, vai ser considerado crime de racismo. Vai ser considerado crime, você pode ser preso e não ter fiança. Porque é o direito dele de manifestar. É o direito dele, a escolha dele, nós o amamos. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós não temos o quê? É ser conivente com o pecado. E isso é claro. Só que o que eles estão fazendo lá fora? Distorcendo a palavra de Deus. E dizendo que Deus é amor. Vem, você vai ser acolhido. Aqui não tem disso não, porque aqui Deus é amor. A Bíblia diz que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos, né, seriam enganados. Nós estamos vivendo tempos que vão apertar e cada vez mais o Senhor nos chama a atenção a viver a verdade da palavra de Deus. Ela é difícil para todos nós, mas todos nós temos a mesma ajuda.
Nós temos o Espírito de Deus conosco. Agora, a parte de buscar, de conhecer, de estudar, de orar, de se dedicar, de se consagrar, essa é a minha e a sua parte, de colocar a casa em ordem. Amém, queridos? Não adianta eu tentar ser lá fora o que eu não sou no reino de Deus. Não adianta. Eu começo a testemunhar quem Deus é. É a partir do momento que Ele me chama para essa caminhada. Ele nunca vai me cobrar nada que eu não saiba. Porque o próprio Jesus diz que o quê? Que a verdade traz libertação. Só que Deus também nunca vai te deixar sem conhecer a verdade. Hoje em dia, muito mais ainda. Amém? Então, queridos, Deus já restaurou a nossa sorte. Né? Um dia nós estávamos lá e Ele nos trouxe. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E Ele continua nos fazendo conhecê-lo dia após dia, até a sua volta. Eu gostaria que você ficasse de pé.